Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, verso 1 ao 4. Graça e paz, abençoados, sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais uma live, para falar da Palavra de Deus. E nessa noite nós iremos falar desse tema tão importante, né? Palavras inefáveis. Abençoado, você já leu isso aqui? Você já parou para meditar nessa palavra? O que significa essas palavras inefáveis? O que Paulo ouviu ao terceiro céus, lá no paraíso, né? Aqui tem entre parênteses aqui que fala, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus sabe. Eu acredito aqui que esse parênteses aqui não faz parte da palavra literalmente do Criador, mas os tradutores colocaram aqui. E a gente respeita, mas eu acredito que não faz parte dos originais. Mas eu posso comentar aqui acerca de se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Por quê? Com certeza, fora do corpo, ou seja, em espírito. Eu creio que é em espírito, porque em corpo, carne e sangue não tem como ir ao paraíso. Olha, abençoado, é muito importante a gente, quando está lendo a palavra de Deus, a gente atentarmos para cada pormenor que nela existe. Nós não devemos passar despercebido algumas mensagens assim que, de repente, para algumas pessoas não é relevante. Mas para nós em graça, nós acreditamos que tudo nós temos que estar atento, nós tudo temos que estar com os olhos iluminados para observar certas coisas. Muito importante. Palavras inefáveis. Você já parou, você já se perguntou, você já leu essa passagem, você já perguntou ao seu líder religioso o que significa essas palavras inefáveis, o que ele quis dizer, o que ele disse, o que ele ouviu. Que essa é uma carta, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então você já perguntou a seu líder religioso, você já se perguntou, você já pesquisou que palavras inefáveis são essas que Paulo ouviu no terceiro céus, que diz aqui que não é lícito ao homem falar? Você já pesquisou o que significa inefáveis, lícito? Então, abençoado, se você ainda não se questionou, não pesquisou, não perguntou ao seu líder, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. E depois você pesquisa aí na internet ou também no seu livro, aí, no seu dicionário, se você tiver ele aí, que você vai ter uma melhor interpretação, para não ficar só nas minhas palavras. Desde já também eu já peço para os amados irmãos aí, pegarem sua Bíblia, né? Eu estou com o texto aqui no computador, mas eu estou com a minha palavra de Deus aqui, que está na Bíblia. Abençoados, olha, primeiro, vamos entender o que significa inefáveis. O que significa inefáveis? Olha, eu pesquisei aqui e encontrei. Inefável, inefável, adjetivo de dois gêneros. Primeiro, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível. 2. Que causa imenso prazer, inebriante, delicioso, encantador.
abençoado, a partir desse momento, nós já começamos a compreender o que Paulo ouviu da boca do Senhor, no terceiro céus, no paraíso. O que eu pus aqui, né, fala que ele ouviu do Senhor no terceiro céus, ou seja, no paraíso. Então, o que ele ouviu do Senhor? Você já se perguntou o que ele ouviu lá? Você já se perguntou? Você já parou para pesquisar tudo isso daí? Olha, é muito importante isso daí. Porque a partir do momento que você começa a pesquisar, você se interessa mais e aprende cada vez mais e mais. Mais e mais. Isso é muito importante. Então, abençoado, o que nós entendemos aqui, inefáveis, que são pormenores de escrever em razão de sua natureza, né? Beleza, indivisível, indescritível. Então são coisas maravilhosas que ele ouviu da boca do Cristo ressuscitado, ou seja, do próprio Deus. Mas tem um porquê. Que palavras são essas? O que ele ouviu? Porque muitas das vezes, abençoado, quando eu frequentava um templo religioso, eu ia para lá, abria a Bíblia, fechava e ficava só nas palavras de quem estava pregando e tudo, né? Se o culto lá fosse de 1 hora mais ou menos, a palavra de Deus ficava só por 15 minutos e era corrido. Então eu chegava em casa, acreditava 100% naquele pregador. Mas a partir do momento que eu comecei a pesquisar, a minha mente abriu, os meus olhos abriram para a palavra de Deus acerca da verdade, e hoje eu me sinto muito mais feliz do jeito que eu sou, a partir do momento que eu comecei a entender o que são palavras inefáveis, o que significa a graça de Deus. Porque Paulo, ele era um perseguidor ferrenho da igreja de Cristo, vou dizer assim, da igreja de Cristo. Que já era começando a ser formada, que ela foi formada de fato mesmo em Atos 2. Não vamos entrar nesse contexto agora. Então, mas ele, a caminho de Damasco, ele ouviu o clarão, ele viu o clarão, ouviu da boca do Cristo ressuscitado, muitas coisas ali que a gente não vai dizer tudo aqui agora. Olha, então a partir daquele momento, ele foi transformado. Ele não se transformou, ele foi transformado, assim como eu fui transformado a partir do momento que eu também comecei a ouvir a palavra de Deus. Ouvi como? Vou dizer num modo aqui bem estranho para vocês aí. Ouvir com os olhos, né? Ouvir com os olhos. Porque Deus fala através da Bíblia, da palavra dele que está na Bíblia. Eu ouvir com os olhos. Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a ouvir Deus falando comigo. E eu entendi o que significa palavras inefáveis. Mas tem outra coisa também que nós temos que analisar. O que significa lícito? O que significa lícito? Vamos lá, porque ele fala que não é lícito ao homem, né, falar. Olha aqui. Lícito. Adjetivo, substantivo masculino. Primeiro, que ou que. É justo ou permitido, ou seja, é lícito, né? Então, só que Paulo falou que não é lícito ao homem falar. Mas eu te expliquei o que significa inefável. São coisas maravilhosas. E hoje, abençoado, muitas das vezes, eu vejo muitas pessoas com dificuldade, procuram alguns lugares para trazer um refrigério, para encontrar um refrigério para suas almas. Alma, esse corpo, com essa natureza carnal que nós ainda temos, está com problema na vida, com problema familiar, problema financeiro, seja lá qual é esse problema, as pessoas buscam algum lugar, de alguma forma, para resolver seu problema. E quais são esses lugares hoje mais conhecidos que nós encontramos, que dizem ser o local ideal para que você tenha a sua vida transformada? São as chamadas igrejas, são os templos feitos por mãos de homens, são esses templos.
Mais uma vez eu quero dizer aqui, os amados irmãos, que ainda não conhecem a graça de Deus, que não estou aqui para falar mal de vocês. Não estou aqui para falar mal de vocês. Estou aqui pura e simplesmente para ler a palavra de Deus, porque o que eu estou lendo aqui nessa noite, normalmente eu falo, que eu leio, está na palavra de Deus, que está na Bíblia há muitos anos. Só que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de falar. E quando fala de uma maneira torcida. E nós, em graça, nós temos o dever, a obrigação de distorcer e deixar em linha com a verdade. As pessoas procuram as chamadas igrejas para resolver muitos problemas. Mas, infelizmente, chega lá, são colocados sobre os seus ombros tantos pesos, tantos fardos, que as pessoas desistem, que as pessoas não querem, não suportam. Aí fica pior a sua vida, fica pior, porque ela se desilude de tudo, porque aonde ela ia encontrar uma esperança de renovo, de refrigério para a sua vida, para a sua alma, ela encontra o que? Fardos e fardos e fardos para carregarem. Então o que acontece? Aí, infelizmente, põe aquele fardo, né? Quando você vai para o templo, chamado igreja, e depois que você sai de lá, vem mais 7, os demônios saem, e vem mais 7, mas não sei quantos demônios. Então, são ameaças. São ameaças e ameaças, medos e medos. Mas, nós sabemos, abençoado, que Paulo esteve no terceiro céu, se no corpo, né, igual está dizendo lá entre parênteses, ele não sabe, se fora do corpo também não sabe, mas ele ouviu da boca do Cristo ressuscitado palavras inefáveis que nós acabamos de ver, que são maravilhas, são coisas maravilhosas, que diz aqui, ó, inefáveis, adjetivo de 2 gêneros. Primeiro, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível. Então, abençoado, que coisas são essas? Como eu havia dito anteriormente aqui, quando a gente procura um local chamado igreja para que nós encontramos paz, para que nós encontramos refrigério, para que nós encontramos descanso para os nossos fardos, se torna pior. Por que se torna pior, pessoal? Porque lá, até então, você ouviu falar de diabo. Até então você ouviu mencionar o nome diabo. E daí, tantas outras coisas. Mas uma das coisas que Paulo ouviu no terceiro céu, palavras inefáveis, e que alguns líderes religiosos te amedrontam por aí, uma das coisas que ele trouxe de lá, que é um alívio para nós, Hebreus 2,14. Pega a sua Bíblia e leia comigo. Olha aqui. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Olha aqui, abençoado. Algumas pessoas ainda não aceitam ainda isso aqui. Algumas pessoas não acreditam nisso aqui. Quando a gente mostra isso aqui para algumas pessoas, ela fala, você está torcendo, você. Não, não sou eu, está escrito. Está na minha Bíblia e na sua há muitos anos, só que algumas pessoas não têm coragem de falar. E quando fala de uma maneira, não, aqui ele não aniquilou, não. Aqui ele, digamos assim, ele só amarrou e tal, e fica inventando. Não, abençoado. Porque é muito bom quando a gente sabe, tem conhecimento da verdade. E acerca dessa passagem aqui, diabo do sistema religioso, se as pessoas acreditam que existe um diabo igual esse do sistema religioso, então se ele lê isso aqui, tem que acreditar o quê? Que não existe mais e pronto, acabou. Que ele foi aniquilado quando? Porque aqui fala que pela morte aniquilasse aquele que tinha. O verbo aqui está no passado. Tinha, não tem mais o império da morte. Então isso são palavras inefáveis. São palavras maravilhosas. São essas palavras
que nós temos que buscar para os nossos dias, para que nós vivemos tranquilos, para que nós ficamos tranquilos, para que nós tenhamos paz. Mas, infelizmente, não são assim pregados. E eu venho aqui, tem outros irmãos aí em graça que pregam a graça, né, que também tem muito mais conhecimento do que eu, mas a gente está estudando, buscando conhecimento, porque é de muita responsabilidade a gente está fazendo um vídeo desse, dando a cara a tapa, né? Não estou aqui para me gloriar de maneira alguma. Se eu tiver que gloriar, é em Cristo, que me deu todas essas verdades. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para transmitir essa mensagem, com segurança, com firmeza, com responsabilidade. E outra, olha aqui, outras palavras inefáveis, né? As pessoas dizem por aí que é o diabo que faz isso, que faz aquilo, e que... Eu tenho até um vídeo aí no YouTube aí que fala acerca do diabo, né? É o bode expiatório, né? Para muitos. Por que o bode expiatório? Porque tudo que acontece de errado na vida das pessoas é o diabo que está fazendo. A pessoa faz coisa errada, é o diabo. A mulher trai, o marido trai, é o diabo. E ali volta, não, agora eu estou beleza e tal. E por aí fica. Olha, abençoado, para você que acredita nisso daí, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 10, 12. Que diz o seguinte: aquele, pois, que cuidar estar de pé, olhe para que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, contudo, antes com a tentação, dará também o escape, para que as possais suportar. Olha, se eu, então, vejo essa passagem aqui e acredito nisso aqui, eu vou acreditar que tudo o que está acontecendo na minha vida são frutos das minhas coisas, das minhas atitudes. São tentações humanas, são provocadas pelas minhas vontades. Então, quando eu leio isso aqui são palavras inefáveis. Isso aqui são palavras inefáveis. São palavras maravilhosas. Porque dizem por aí que é diabo. Outra palavra inefáveis, né? Algumas pessoas não aceitam, mas está na Bíblia, na minha, na sua, na de cada um de nós, desde que Cristo morreu, né? Aí por volta do ano 60, 70 depois de Cristo, né? Que Paulo escreveu aos Efésios. Olha aqui, Efésios 2:8. Isso aqui são palavras inefáveis. São palavras inefáveis. Nós já lemos aí anteriormente o que significa inefáveis. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, amado, a você aqui, eu queria muito bem que um vídeo desse chegasse dentro de um presídio. Eu queria que um vídeo desse chegasse na vida de uma pessoa que ouviu que ela não tinha mais conserto, porque ela não dava conta de dar o dízimo, ela não dava conta de ir na escola bíblica dominical, ela não dava conta de comprar uma roupa boa, de gravar um CD, de fazer um DVD, de comprar uma Bíblia, ela não dava conta de ir para a igreja porque era sol, era longe, era chuva, e ela se entregou na bebida, na prostituição, nas drogas, no mundo do crime. Eu queria muito que essas pessoas ouvissem o que eu acabei de ler aqui agora, que somos salvos pela graça. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse: o meu fardo é leve, é suave. Então, abençoado, eu vejo muita gente falando: não, eu tenho que lutar pela minha salvação. A nossa salvação é de graça. Graça é um favor imerecido. De repente as pessoas não sabem o que significa graça. Graça é favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas Cristo, Deus, em forma de corpórea de homem aqui na terra, que nós acabamos de ler Hebreus 2,14, né? Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Quem? O próprio Deus esteve aqui na terra, né?
Ele esteve aqui na terra, morreu por nós, deu a sua vida por nós e tornou a tomá-la. Então, abençoado, as pessoas, eu queria que elas ouvissem isso daqui, porque muitas das vezes as pessoas estão no estado perdido, porque falam, eu não dou conta de cumprir tudo isso aí. Então, já que eu não dou conta mesmo, eu desisto. Eu desisto de tudo. Isso, se ela ouvir isso daqui, e ela souber o valor que isso aqui tem para ela, que a salvação é de graça, que ela não precisa fazer nada, o que ela tem que fazer é zelar do templo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar isso aqui mais para frente ainda. E o que as pessoas dizem por aí, que são frutos do tal diabo, esse diabo aí do sistema religioso, a palavra de Deus disse aqui em Gálatas 5,19 a seguir, são palavras também que Paulo ouviu no terceiro céus, e nós aqui nessa noite estamos lendo aqui para os irmãos e tomar conhecimento, porque dentro de uma chamada igreja você não vai ouvir isso aqui não. Você pode ter certeza que você não vai ouvir. E se ouvir, eles não aceitam. Algumas pessoas dizem que quem mata, quem rouba, que prostitui, é tudo o diabo que faz. Mas olha o que a palavra de Deus diz para nós. Olha o que ela está falando, Gálatas 5,19 a seguir. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Uma hora eu quero fazer um vídeo também, uma live também, falando acerca do reino dos céus. Isso é muito importante. Olha aqui, abençoado, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo de Deus. Mas, Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os amados irmãos podem ler todo o capítulo 5 aí de Gálatas. Eu achei o suficiente isso aqui. Agora imagina as pessoas que se encontram aí dentro de um presídio no mundo dos crimes. Saber disso aqui, que não existe diabo, que elas estão naquelas condições ali, é porque querem. As pessoas estão naquelas condições de crime porque quer. A hora que ela quiser sair, fala, eu não aceito mais. Eu não quero mais isso. Eu não participo mais disso. Porque bem no início, a gente leu que as tentações são humanas. Não vem sobre vós tentação, senão humanas. Os irmãos que estão assistindo depois podem voltar aí, que a gente vai e ver aonde eu falei que as tentações são humanas. Não existe esse tal de diabo que são pregados por aí. Né? Então vamos lá. Eu vou continuar lendo aqui também. Efésios 2,14 também, né? Eu pus mais aqui, depois os irmãos podem ler bem desde o começo aí. Olha aqui, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, para que nós sejamos um novo homem, não é indo para o templo, não é indo batizando nas águas, não é dando dízimo, não é nada disso. É desse tipo aqui, ó, que a gente acabou de ler. Nós já somos uma nova pessoa. O que precisamos de fazer agora é andar de acordo com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus que está na Bíblia é a nossa fonte de fé e conduta, ou seja, fé é aquilo que a gente acredita. Conduta é aquilo com que a gente devemos viver. Efésios 2,16. Olha aqui, abençoado. São palavras inefáveis isso aqui. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus,
em um corpo, matando com ela a inimizade. Matando com ela a inimizade. Ou seja, a reconciliação é com Cristo, não é numa igreja, não. Isso já foi feito. Ele, vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ou seja, pessoal, o que isso aqui está dizendo? Eu não preciso mais, Efésios 2:18, vou ler de novo, porque por ele, por quem? Por Cristo, ambos temos, o verbo temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ou seja, eu não dependo de ninguém. Vai ser uma palavra pesada, mas eu não dependo de ninguém orar por mim para isso ou por aquilo. Por quê? Primeiro, que Deus habita em mim, em espírito. Segundo, porque a palavra dele está dizendo que nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Eu não sou inimigo dele. Ele não é meu inimigo, ele é o meu Pai. Se eu tenho acesso a ele, eu vou pedir oração para quê? Para alguém me orar por mim. Eu não vou pedir. Eu não fico orando. Em graça, nós fazemos confissão, confessar que Deus esteve aqui em carne e sangue e morreu por nós e nos deu a palavra da reconciliação em Jesus de Nazaré. Isso são palavras inefáveis que Paulo, o apóstolo dos gentios, ouviu no terceiro céu e que muita gente não tem coragem de falar. E quando a gente fala, algumas pessoas não aceitam. Mas eu costumo dizer, recusem todas as minhas palavras, mas não recuso o que está escrito aqui. E a palavra de Deus que liberta, não é essa voz minha que liberta. Não é a minha voz que liberta. Olha aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha, abençoado. Se eu sou da família de Deus, por que eu vou estar pedindo para alguém ficar intercedendo por mim? Se eu não sou inimigo dele, se eu não tenho inimizade com Deus, se eu não tenho nenhuma rixa com Deus, se eu tenho acesso a ele, para quê? Algumas pessoas dizem, mas então quer dizer que agora eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso prostituir? E algumas pessoas ainda têm a mente cauterizada e contaminada com a má consciência, que não conseguiu ver a glória de Deus que está aqui no ministério do Espírito, a graça de Deus. Algumas pessoas estão buscando a Deus, indo para um templo, não, lá eu vou ter vida transformada. Quando você fala pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, você fala que nós já somos salvos, a pessoa com a mente ainda, que você vê que a mente dela ainda está contaminada, então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer isso. Amigo, eu acho que quem conhece a graça de Deus, de fato, ele não vai estar com isso na mente mais não. Ele vai estar com a mente transformada. O velho homem já ficou na cruz. Agora as pessoas que não aceitam isso aí, tem que deixar a palavra de Deus tocar em você, o Espírito Santo te mover e você conhecer a verdade. Vou ler de novo, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus. Pronto, acabou. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É de quem? Foi edificado sobre quem? Jesus certa vez falou para o Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre esse fundamento edificarei a minha igreja. Existe a igreja católica aí, que é a igreja católica, que eles pegaram essa passagem e tomaram para si, porque falar que, Pedro foi o primeiro papa, Pedro foi o primeiro padre. Não, abençoado. A igreja de Cristo somos nós. Não é uma denominação. E eles pegaram isso aí para eles. De uma certa forma,
com a mente contaminada, podemos até acreditar que seria uma igreja mais próxima da igreja de Cristo, mas não é. Né? Com a mente contaminada, né, de repente a gente poderia até aceitar isso, mas não é. A igreja de Cristo são pessoas, não é uma placa, não é uma denominação. 21, Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22, no qual também vós, juntamente sois edificado para a morada de Deus, em espírito. Então são palavras inefáveis que Paulo ouviu no terceiro céu, que são palavras assim, muito maravilhosas. Isso é maravilhoso, a gente saber que o Criador do universo, a gente saber quem criou o universo habita dentro de nós. Isso é maravilhoso. Mas, lamentavelmente, você vai para alguns lugares aí, você não encontra esse tipo de mensagem. Imagina, abençoado, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que sempre existiu. Efésios 2, 22 fala que no qual também vós juntamente sois edificados nós fomos edificados para a morada de Deus em espírito. Algumas pessoas que se encontram dentro de um presídio, nas drogas, se nós pregássemos mais, se pregassem a verdade para ele, para ele ter conhecimento disso aqui, falar, olha, Deus, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não faça da morada de Deus o que você está fazendo. Não faça isso. Ele habita dentro de você. Com certeza isso aqui vai transformar vidas. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra até nas divisões da alma, das juntas e medulas. A palavra de Deus não pode voltar vazia para ele. Ela não pode voltar vazia. Isso são palavras inefáveis, são palavras maravilhosas, são palavras edificadoras. Como não sentir edificado com uma mensagem dessa, saber que Deus em espírito habita em mim e habita em você? Isso é maravilhoso. Vamos prosseguir aqui. 2 Coríntios 5, a seguir. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, não feita por mãos, eterna no céu. Então você vai para um local chamado igreja, e que você acha que lá você vai encontrar transformação na sua vida, e fala o quê? Que você vai para o inferno. Olha o que isso aqui está falando. Olha o que está falando aqui. Para onde você vai? Aqui não está falando que você vai para o inferno. Mas em tal lugar existe. Está dizendo que a pessoa andar na vida assim, vai para o inferno. Vai, lá está escrito mesmo. Era no antigo pacto. O antigo pacto era um pacto de morte, de condenação. E nós não estamos mais no antigo pacto, nós estamos no novo pacto. Aquele pacto que Jesus, com seu sangue, escreveu lá no madeiro, cravou lá no madeiro, porque em Mateus 26, 28 ele disse, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. É derramado. Já foi derramado. E nós estamos no novo pacto. E no novo pacto, nós ouvimos palavras inefáveis. No novo pacto, nós estamos vivendo em novidade de vida. No novo pacto, nós aguardamos apenas a redenção. Nós aguardamos apenas a redenção. Redenção essa permitida pelo Eterno. Quando Ele chamar, é na vontade dEle. Mas nós ainda, o que nós temos que sentir? Nós ainda com a nossa mente aqui contaminada com as coisas terrenas, nós não quer partir. Ninguém quer morrer. Lógico, ninguém quer morrer desse tipo. Mas todos querem estar com Cristo.
Todos querem estar com Cristo. Isso para vocês verem, abençoado, que muitas das vezes as pessoas falam, ah, Deus é maravilhoso, Deus é... Mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Porque aqui está se falando aqui, ó, 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa terrestre não é esse templo aqui onde eu moro, não. A nossa casa terrestre, a nossa habitação terrestre é esse corpo carnal aqui. Desse tabernáculo se desfazer, e vai se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Olha, abençoado, isso é palavras inefáveis. Agora, o que é que nós temos que esperar? Redenção. 2 Coríntios 5, continuando aqui, verso 2. E por isso também gememos e desejamos, olha aqui que maravilha, ser revestido da nossa habitação, que é do céu. É isso aqui que a gente tem que ouvir no dia a dia. Eu peço, abençoado, você que está assistindo e você que vai assistir depois, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento. Não para que meu canal cresça, mas para que pessoas tenham mais conhecimento. Algumas pessoas falam assim, mas você vem com essas palavras aí agora. Eu estou há tantos anos batizado, tantos anos na igreja. Meu amigo, Jesus também falou assim, você é mestre aqui e não sabe disso? Quantos diplomas você deve ter aí, pregado na parede e não sabe disso? E não prega isso aqui? Isso está aqui na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na nossa Bíblia. As pessoas se preocupam porque, você está inventando. Não estou inventando, não. Eu simplesmente tenho coragem de falar. E só vou parar de falar quando Deus não querer mais. Aí, pronto, eu não falo mais, não. Continuamos aqui. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. Olha aqui, abençoado. Isso aqui são palavras inefáveis, que é o tema da nossa live de hoje. São palavras inefáveis. Mas eu duvido que você vai ouvir isso aqui em algum outro lugar aí chamado igreja. 1 Coríntios 3,16 a seguir. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui não é maravilhoso as pessoas saber disso? Mas infelizmente tem gente fazendo orações, fazendo campanhas, fazendo jejum para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós na verdade, em graça, em qualquer outra circunstância, nós sabemos que nós já somos selados com o Espírito Santo de Deus. Por que as pessoas não pregam isso aqui? Por que as pessoas não falam disso aqui para as outras pessoas aí, nos tempos chamados igreja? Não sei por que não faz isso. As pessoas falam, alguns falam assim, você está inventando. Não, eu só estou lendo. Eu creio. Vou ler de novo, porque são palavras inefáveis, são palavras maravilhosas, são palavras edificadoras, são palavras libertadoras. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vou ler o verso 17 já também. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Já pensou o que significa isso? Saber que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habita aqui, habita aí em você? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Opa! A coisa aqui ficou séria. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Abençoado. Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu acredito que você já está percebendo que está ocorrendo aí uma situação em que uma deputada está suspeita de ter mandado matar seu esposo. Ela é suspeita de ter mandado matar seu esposo. Eu acho que você já deve estar sabendo aí. Não vou falar. Quantas vidas essas pessoas destruíram? De repente você pode imaginar, olha, mas ela acolheu tantas pessoas, mas quantas pessoas estão ali com as vidas destruídas? Não adianta uma pessoa estar de forma física bonita por fora e por dentro destruída. Destruiu sim. E Deus está destruindo ela. Destruiu ele, está destruindo ela. Com Deus não se brinca. Eu tenho coragem para falar e vou falar. E vou falar o nome dela, né? Flor de Lis, né? Flor de Lis, o seu ex-marido, o Anderson do Carmo.
Ah, eles acolheram tantas pessoas, que coisa maravilhosa, bonita, cantando. Quantas vidas ela destruiu ali. Com as suas orgias, com as suas imundícies. Quantas vidas destruiu. Olha o que Deus está fazendo. Foram muitas vidas destruídas, de adolescentes, crianças. A palavra de Deus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E que se alguém destruir, ele o destruirá. E quantas outras pessoas, quantos homens e mulheres, chamados homens e mulheres de Deus, estão se matando. Estão matando e se matando. Por que, abençoado? Não são homens e mulheres de Deus? Por que está acontecendo isso? Porque estão destruindo vida. Estão profetizando mentira na vida das pessoas. E as pessoas estão acreditando. E estão morrendo. Pessoas com problema de saúde. Olha, eu vou orar para você e Deus vai te curar. Olha, eu vou fazer uma campanha para você. Faz isso, faz uma campanha. Vai para o monte, vai jejua que Deus, a sua bênção chegou, a sua cura chegou. A pessoa deixa de procurar um médico. A pessoa deixa de procurar um médico acreditando nessa oração, acreditando nessa campanha, acreditando nesse líder religioso. Estão destruindo vidas. Você, abençoado, você tem problema de saúde, procure um médico, porque as autoridades que estão aí são constituídas por Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Estão dizendo, a palavra de Deus diz, se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que são eu e você, Deus também o destruirá. Porque esses homens e mulheres, chamados homens e mulheres de Deus, não era para estar acontecendo isso com eles não. Flor de Lis, Anderson do Carmo. Tem um outro pastor aí também que está sendo preso, que vai preso, já foi preso. A casa dele está caindo. Não vai ficar barato para eles, não. Vamos continuar aqui, abençoado, com a nossa leitura aqui. Aos amados irmãos que está chegando aí agora, eu só agradeço aí por estar assistindo, né? E o nosso tema aqui hoje são palavras inefáveis, né? Então vamos lá. Romanos, vamos ler mais uma palavras inefáveis aqui. Romanos 6, verso 1 a seguir. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, eu vou continuar pecando para que a graça de Deus cresça em mim? Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Abençoado, isso aqui são coisas que nós deveríamos ouvir dentro das chamadas igrejas. Que ninguém vai falar para você. Que ninguém vai falar para você. Eu tenho coragem de falar que eu não estou nem aí para isso mesmo. Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Vou ler de novo. Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Isso aqui são palavras inefáveis. Algumas pessoas não é lícito dizer, porque é maravilhoso isso aqui demais. Algumas pessoas não vão aceitar isso aqui, mas eu não estou inventando. Isso não é coisa nova, não. Está aqui, ó, há 2000 anos atrás. Não dá 2000 anos atrás que Paulo escreveu os romanos aqui, eu creio que em meados dos anos 60 depois de Cristo. Entendeu? Então tem quase 2000 anos atrás que está escrito isso aqui. Só que algumas pessoas não falam. Por quê? Porque se falar, as pessoas vão conhecer a verdade e vão ser libertas. E não vai gerar renda para os seus líderes. Isso é verdade. Nós já fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Mas estão batizando aí até hoje. Gente, isso é um absurdo. Está dizendo aqui. Ah, mas ele mandou batizar. Exatamente. No antigo pacto. Nós estamos no novo. Nós estamos no novo pacto. Mateus 26, 28, ele disse, esse é o novo, esse é meu sangue. O sangue do Novo Testamento. O sangue da nova aliança. O sangue do novo pacto. Um testamento só tem força, só tem validade após a morte do testador. Para nós vivermos ainda como se fosse a antiga aliança, é o mesmo que nós falar que Jesus
não morreu e não ressuscitou, e ainda não começou a nova aliança. É a mesma coisa. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, as pessoas estão procurando, algumas pessoas ainda faz parte de uma denominação, eu volto a dizer, não estou aqui para falar mal deles, eu queria muito bem que eles conhecessem toda a verdade. Toda a verdade, o máximo de verdade, né? Não estou aqui para falar mal deles. Algumas pessoas que se encontram lá dentro, deveriam saber disso aqui, deveria ter esse conhecimento aqui, deveria saber que nós já fomos batizados na morte de Jesus. Olha aqui, mas às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas Jesus também batizou. É lógico, ele batizou nas águas, ele era judeu, estava debaixo da lei, cumprindo a lei no nosso lugar. Mas eu vou te falar aqui agora, eu vou ler aqui agora, qual é o batismo que ele passou. Olha aqui, Lucas 12:50. Olha o que diz aqui Lucas. Lucas era um médico, né, de renome, muito bem dedicado nas obras de Deus também. Lucas 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a se cumprir. Jesus estava falando isso aqui nos dias de sua carne, ainda antes dele morrer. E que batismo era esse? Era a morte dele. Nós não acabamos de ler aqui em Romanos 6:3, que nós fomos batizados na morte dele. Aqui ele está falando que ele tinha que passar por um batismo. Ah, mas por que então que ele batizou? Ele estava cumprindo a lei, ele era judeu. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele tinha que cumprir isso daí. Agora, eu não sou judeu, você não é judeu. Nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova. Agora, por que as pessoas vão viver de fermento da antiga aliança? Não tem necessidade. Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Aí, ó. Na morte. Na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É o que nós acabamos de falar. Nós hoje temos que andar em novidade de vida. O que é novidade de vida hoje, abençoado? É sem medo dessas pregações aí, malditas que estão falando por aí. Sem medo de diabo, sem medo de tal de inferno. Inferno é sepultura. Eu costumo dizer, abençoado, que quando nós lemos a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, nós não devemos acreditar que a Bíblia foi escrita em português nos dias de hoje, não. Nós temos que voltar a mais de 2000 anos atrás e analisar como que eles entendiam a palavra de Deus, como que eles entendiam o que estava dizendo aqui. Nós temos que voltar lá no passado. Não, aqui está dizendo isso aqui e achar que a Bíblia foi escrita em português, não foi. Como que os judeus entendiam a Bíblia? Como que eles entendiam a palavra de Deus? É assim que nós temos que estudar. Algumas pessoas, não, aqui está falando isso aqui. Você tem que ir lá no contexto, pessoal. Você tem que ir na raiz. Você tem que voltar no passado. Pesquisar no passado. Como que os judeus entendiam o que está dizendo ali? Como que eles entendiam? Antigamente, eles comiam na Páscoa, era pães ázimos, sem fermento, com ervas amargas. Eu tenho um vídeo aí na internet aí que fala, quando Jesus estava na cruz para morrer, aquele balde de vinagre que estava ali, aquela cana com aquela bucha que tinha lá na ponta, ela era retirada do mar, e essa bucha com esse vinagre era usado dentro do banheiro público daquela época. Olha, abençoado, isso é muito importante. Eu creio que muitas das vezes as pessoas não ouviram falar disso. Mas isso não está na Bíblia. Não, exatamente, a infância de Jesus também não estava. Não está na Bíblia. Então, aquela esponja que deram com vinagre para Jesus tomar ali, ela era usada como se fosse hoje um papel higiênico. E naquela época era usado. E um papel higiênico que era usado não só por uma pessoa, por muitos. Era o banheiro público, um sentava ao lado do outro, um usava, passava lá na água, que corria uma água assim dentro do banheiro público, um sentado aqui, o outro aqui, o outro aqui. Terminava de fazer o serviço, perdoe, pessoal, pelas palavras que eu estou falando aqui. As pessoas, eles lavavam lá naquela água que corria, molhavam no vinagre,
e tornava a enxaguar, e se limpava, e assim sucessivamente. Então, eles pegaram essa bucha, essa cana de sopo, com vinagre, que era usada no banheiro público daquela época. Não é no banheiro público de hoje, não. O banheiro público de hoje é desinfetante e papel higiênico ali, que você joga ali, né? Joga dentro do vaso, que o papel higiênico foi feito para jogar dentro do vaso e descer. Não foi feito para pôr ali do lado ali, não. Isso é falta de higiene, mas infelizmente a gente faz, né? Então, isso, algumas pessoas nunca nem ouviu falar disso. Por que nunca ouviu falar disso? Porque elas ficam só no contexto bíblico, só no que está aqui, fica só no que está aqui dentro. E ainda bate de frente, tem pessoas que batem de frente, falam que eu estou louco, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Mas tudo bem, não esquenta não. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. E vamos continuar com a nossa leitura. Olha aqui, mais uma palavra inefável aqui. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Paulo falando? Serve para nós. Serve para nós. E a vida que agora vivo, agora é hoje? Não. Paulo falou há quase 2000 anos atrás. Mas serve para nós hoje? Serve. Porque é a graça de Deus. É palavras inefáveis. E a vida que agora vivo na carne, nessa carne aqui, vivo pela fé. Vivo pela fé do Filho de Deus. É pela fé que nós vivemos. Do Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por mim. Aqui está por mim. Paulo está falando dele. Mas é por nós. Então, você está vendo a importância de uma leitura, da gente interpretar a palavra de Deus de uma forma bem profunda? Paulo está falando dele aqui. Mas serve para nós? Serve. Porque nós estamos em graça. Vamos continuar aqui. Algumas pessoas acreditam, olha, mas Jesus veio aqui na terra e fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Sim, nós temos que fazer a nossa parte aqui, sabe por que jeito? Eu cuidar da minha família, eu cuidar da minha vida, eu ajudar o meu irmão, eu ajudar o próximo. É isso. Eu não estou sozinho aqui nesse mundo. Eu não sou uma pessoa que não dependo das outras pessoas. Eu dependo de todo mundo. Eu dependo do meu pior inimigo. Eu dependo dele. Então, meu amado, algumas pessoas falam, não, Jesus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Temos que fazer sim, um para o outro. Deus é Deus, Ele não quer nada da nossa mão, tudo é dele. Tudo é dele. Nada cai da mão dele. Nada cai. Isso é fato. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha aqui, gente, isso aqui é muito forte. Não é eu que estou inventando, não. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Existem muitas pessoas, muitos anúncios fraudulentos, malignos, dizendo, vem reconciliar com Deus. Vem reconciliar com Deus. Isso é um absurdo, né? Não, você tem que reconciliar com Deus, porque Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Isso é um absurdo, né? E fala que não está lhe imputando os pecados, mas as pessoas querem ter pecado. Você fala isso aqui para algumas pessoas, não, mas eles ficam caçando um jeito de... Eles não aceitam, né? Eu quero fazer um vídeo, uma live aí, acerca de a sã doutrina, né? A sã doutrina. Tem gente aí que não gosta de ouvir a sã doutrina, não. Mas eu vou fazer, não estou nem aí se gostar ou não gostar. Então, algumas pessoas querem ter pecado. Não, se falar que não tem pecado, você já pecou. Amado, a palavra de Deus fala que Cristo levou sobre o madeiro nossos pecados. Aí você para e analisa. Nossos pecados, Ele levou nossos pecados. Bom, Cristo, quando morreu, você estava vivo? Não, eu não estava. Ele levou os nossos pecados. O meu, o seu. Aí as pessoas falam assim, não, é o que você ainda ia pecar. É o que você ainda ia fazer. É porque não depende de tempo, de espaço. Você fica as pessoas ficam inventando. Não, abençoado. O que aconteceu foi o seguinte. Ele levou os pecados daqueles que tinham pecado. Nós nascemos
sem pecado. É um absurdo, né? Nós nascemos sem pecado, porque ele levou os pecados do mundo. Então, se ele levou, eu acho que ele não deixou cair nenhum para trás. E quem fazia pecar não era o diabo, era a lei. Era a lei que fazia pecar, porque a lei não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Aonde não tem lei, não tem crime. Aonde não tem lei, se não tem lei para ser, por exemplo, no Brasil, se não tivesse lei para matar, para roubar, para isso, ia prender alguém? Não ia. Cristo é o fim da lei. Então, se ele é o fim da lei, acabou. Não existe pecado. Ah, mas se as pessoas errar hoje, então... Se você matar, você vai preso, ou então alguém vinga. Se você prostituir, você pode pegar uma doença, morrer, a mulher te largar, o marido te largar. E assim vai. A palavra de Deus fala, se você semeia na carne, você vai sofrer corrupção na carne. Não sou eu que estou dizendo. Filipenses 3,17, mais uma palavra inefáveis aqui. 3,17 a seguir. Sedes também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos quais assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo. Muitas vezes disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Abençoado, o que essa palavra aqui está dizendo? São inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aquelas pessoas que não aceitam o que foi feito por Cristo lá na cruz. Que nós fomos batizados na sua morte, que o diabo, né, que as religiões pregam aí, para nós em graça, o diabo que nós conhecemos, não é nada desse que a igreja prega. Hebreus 2,14 fala que o diabo já foi aniquilado na cruz, na morte de Cristo. A palavra de Deus fala que nós já fomos batizados na morte. Então as pessoas que não aceitam isso e estão batizando ainda na água, elas são inimigas da cruz de Cristo. Está dizendo aqui, ó, Filipenses 3,18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. É o que está acontecendo aí com muitos aí. Cujo Deus é o ventre, dinheiro, e cuja glória é para confusão deles. É o que está acontecendo com o Flor de Lis, e aconteceu aí, vou falar o nome, não estou nem aí para eles não. Eu vivi 30 anos correndo risco aí, né? Depois não vou entrar nesse mérito da questão não. Meu serviço, graças a Deus aposentei, graças a Deus, Deus me segurou durante todo esse tempo aí. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Tem muitos aí que o Deus dele é o ventre, é o dinheiro. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. As pessoas estão pensando só aqui, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E viver de todo jeito aqui. Não vou entrar nessa questão não. Vamos lá. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Abençoados, nós hoje, qualquer um de nós morremos hoje, morreu, nós já temos um encontro imediato com Cristo. Isso são palavras inefáveis. O pó, o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Algumas pessoas ainda falam que nós vamos ficar no seio de Abraão. Aquilo lá não tem nada a ver. Isso fala por quê? Porque eles falam que ficar no seio de Abraão. Cristo foi as primícias da ressurreição. O que significa as primícias da ressurreição? Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Após a ressurreição dele, ele levou cativo o cativeiro. O que era o cativeiro? A morte que prendia as pessoas ali no inferno, né? Algumas pessoas acham que o inferno é aí, tal, não vou entrar nessa questão também. No inferno, que inferno é sepultura. Não para nós hoje. Para algumas pessoas hoje.
para os judeus daquela época. E quem estuda a palavra de Deus sabe que inferno é sepultura. Então, Cristo, tem uma passagem aí que eu estou com um tema aqui também prontinho para falar que Cristo, né, pregou no inferno. Já está prontinho. Eu ia fazer essa live ontem, eu deixei quieto. Então, as pessoas estão dizendo aí que não, quando morrermos agora, nós temos que ficar no seio de Abraão e esperar Jesus voltar. Tem vídeo aí falando da volta de Jesus também. Não, pessoal. Se nós morrermos agora, nós teremos o nosso corpo transformado. O material vai apodrecer. E o outro, que é espiritual, volta para Deus. Isso é palavras inefáveis. Algumas pessoas não aceitam. Mas não é problema meu. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo habitado para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha aqui, pessoal. Isso aqui você não vai ouvir dentro de uma denominação religiosa, não. Isso vai falar que você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai morrer. É assim que eles falam. Isso é maravilhoso. Vou ler de novo. Que transformará o nosso corpo abatido. Não sei que jeito que eu falei, eu acho que falei errado. Agorinha. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isso é maravilhoso, não é? Se você for numa denominação religiosa, eles vão jogar isso aqui para o futuro, para quando Jesus vir. Não, isso é agora. Qualquer um que morrer hoje, qualquer hora, após a morte de Cristo, o túmulo, a morte que prendia as pessoas na sepultura, não prende mais. Cristo tomou a chave do inferno. Então qualquer pessoa que morrer hoje, ela não fica dormindo no pó da terra. Ela sobe para Cristo na hora. Por isso que ele falou que tem a chave do inferno. Ninguém fica preso lá mais esperando a ressurreição dele, mas não. Acabou. Ele foi as primícias. A palavra de Deus fala que após a ressurreição dele, os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos, muitos, não foram todos, porque teve pessoas lá que morreram e não foram ressuscitadas naquele momento. Então isso aí foi ressuscitado no juízo. O juízo não foi para, vou te perdoar, não. O juízo era para condenação. Isso aconteceu no ano 70. Tem um vídeo aí no meu canal no YouTube que fala disso aí também. A grande tribulação e tal. Tem lá, a pessoa pode pesquisar lá. Então, a morte não segura ninguém mais hoje no túmulo. Após a ressurreição de Cristo, todos que morrer têm um encontro imediato com Ele. E pronto, acabou. Essa carne aqui vai ficar no pó, apodrecendo e fedendo. Ela não presta mesmo? E daí? O que eu quero com isso aqui? Não tem como, pessoal. Eu vou ler de novo aqui, porque é muito maravilhoso. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha, já pensou? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha, abençoado, eu estou encerrando a live aqui, mas eu preciso de ler mais um versículo. Que com certeza isso aqui é maravilhoso, mas é uma espada de dois gumes, de fato, que penetra até nas divisões das juntas, da alma de medula, e medula vai lá profundo no coração. São palavras inefáveis de fato. Gálatas 2:21. Olha que maravilha. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Olha, abençoado. Se a justiça vem dos meus próprios esforços, Cristo morreu para quê? Se a justiça vem dos meus próprios esforços, Cristo morreu para quê? Mas ainda ele vai vir e vai fazer. Meu amado, eu tenho vídeo aí falando da volta de Cristo no canal no YouTube. Reconciliados em Cristo. Tem vídeo falando. Não aniquilo a graça de Deus. Tem muitas denominações aniquilando a graça de Deus, porque anula tudo o que nós lemos aqui hoje. Aí para eles Cristo morreu em vão. Está aniquilando a graça de Deus. Para eles Cristo morreu em vão. Nós já vimos aqui que na morte Cristo aniquilou o diabo.
Nós já vimos aqui que na morte nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nós já vimos aqui que nós somos da família de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos tudo isso aqui. Depois os irmãos que estão assistindo podem ver do começo aí. Então, a partir do momento que nós não aceitamos isso daqui e vivemos de acordo com o antigo pacto nas chamadas igrejas, nós estamos aniquilando a graça de Deus. Aí Cristo morreu em vão. Hebreus 2,14 fala que o diabo foi aniquilado pela morte de Cristo. Se nós não aceitar isso daí, é o mesmo que falar que Cristo não morreu nem ressuscitou. Então, abençoado, em breve a gente estaremos aí com mais uma live, né? Estou terminando por aqui. Eu peço aos amados irmãos que se inscrevam no canal Reconciliados em Cristo. Ele é uma... A hora que fizer uma pesquisa lá no YouTube, vai aparecer uma bolinha azulzinha, Reconciliados em Cristo. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, faça seu comentário, deixe suas críticas construtivas, faça isso aí. Porque eu não sou dono da verdade, eu estou lendo o que está aqui e fazendo meus comentários. Assim como todos têm o direito de fazer um comentário. Eu estou gravando, fazendo vídeo, postando lá, então eu também tenho que estar sujeito, eu tenho que dar a cara a tapa para alguém falar, eu discordo. Alguém falar, eu concordo, pronto, acabou. Nós estamos num país aí democrático. Eu não vou bloquear. Tem uns vídeos lá que foi bloqueado lá os comentários, eu nem sei porquê. Depois eu tenho que consertar aquilo lá. Porque eu não quero não quero que bloquear comentário. Mas também não vou aceitar as pessoas me xingarem, não. Pode fazer seus questionamentos, discordando, concordando. Tudo bem. Então eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, né? E aos amados irmãos que ficou aí até o final desse vídeo aí, que saboreou desse maná do céu, né? Dessa palavra, que a palavra de Deus também é alimento para nossas almas. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, irmãos. Ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados aí. Graça e paz.